A partir de amanhã, as pessoas jurídicas vão passar a estar sujeitas a serem responsabilizadas por atos ilícitos, os quais antes eram respondidos por apenas pessoas físicas. Isso por conta da lei anticorrupção. Essa nova legislação está alinhada com aquilo que há de mais moderno ou há brechas? A multa para quem sai da linha é salgada, pode chegar a 20% sobre o faturamento bruto anual. O que as empresas precisam fazer para se adequar, respeitar a lei, imagino, mas é o que vamos entender a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje estamos na companhia do advogado Murilo Gouveia dos Reis. Também está aqui presente o promotor de justiça Samuel Talfarra Naspolini, que é coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do Ministério Público Estadual. Ainda recebemos o auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, o advogado Ricardo André Cabral Ribas, e ainda recebemos Felipe Pozelli, que é presidente da Comissão de Licitações e Contratos na OAB de Santa Catarina e conselheiro do Observatório Social em Florianópolis. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome de Seja em Defesa do Profissional da Engenharia Sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Empreendimento RDO. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Queres, verão mais queres, é tempo de comprar. Bom, na prática, esta lei que está entrando em vigor na quarta-feira. Doutor Murilo, quais são as novidades? O que ela traz de novo? Depois a gente analisa se isso é bom, se isso é ruim. Olha, Renato, boa noite a todos. Boa noite. A lei... A intenção é boa, né? A intenção da lei é boa, né? Sem dúvida alguma. Ela solidifica esse momento do que o país está passando, de deixar a coisa transparente, clara, e para que todos possam ver o que está acontecendo, né? E a relação entre a pessoa jurídica e o poder público. Pessoa jurídica. Esse é o ponto da lei. Essa lei, embora a intenção tenha sido muito boa, fantástica, posso ousar dizer isso, a forma, eu acho que deixou a desejar muito, né? Ela fala em penalidades fortes, ela não fala em recursos na fase administrativa. Essa lei, ela é dividida em fase administrativa e fase judicial. Me parece que as duas perderam um pouco a qualidade, exageraram sobremaneira nas penalidades, e confunde um pouco, né? Confunde um pouco a responsabilidade do acionista com o diretor. Então, havendo algum tipo de envolvimento de um diretor de uma empresa que participa do certame licitatório, de uma relação com o Estado, essa relação do diretor pode ocasionar uma multa que pode chegar a 20% do faturamento bruto do anterior dessa empresa, na fase administrativa. E na fase judicial, pode chegar ao perdimento da empresa, a fechar uma empresa. Mas e o diretor? O diretor tem as penalidades, crimes cabíveis a ele. Nós estamos falando hoje de uma legislação que não tinha até então no Brasil, né? O assunto ele é velho, o assunto tem 40 anos, né? Sim. Isso começou, a princípio, no caso Watergate, Estados Unidos, onde Nixon teve esse envolvimento absurdo e houve uma investigação. Chegou ao ponto de a investigação, a pesquisa, demonstrar que haviam 400 empresas envolvidas com corrupção no exterior. Lá dentro não, no exterior. E quiseram, de alguma maneira, resolver isso, melhorar um pouco. Então, de 40 anos para cá, nós vemos falando isso aqui e acolá. No Brasil, tem aí um conjunto de normas, um arcabouço de normas que tenta, né? Legislação, a lei do colarinho branco, que tenta melhorar a relação do público com o privado. E falo isso de que trato isso há 20 anos já, né? Fazendo relações governamentais para empresas e entidades. Então, isso sempre é muito delicado. O que mais me causa preocupação nessa lei, se eu puder resumir numa única frase, sou obrigado a fazer isso, pelo curto espaço de tempo, porque temos aqui um assunto, com certeza, para no mínimo uns 3 dias de conversa boa, sem jogar, sem encher linguiça, né? Diria meu pai. O que mais me assusta, num processo licitatório, alguém vence, e obviamente vão ter o segundo, terceiro colocado que perderam.
Bom, esse vai no restaurante, vou usar um exemplo concreto, uma coisa assim, muito local. Tá. Vai no restaurante e fotografa um diretor apertando a mão de um dirigente público. Essa fotografia, ela gera um ofício, estamos falando de processo administrativo municipal, estadual, federal. Não está claro isso. O decreto da Controladoria deve vir regulando como que vai acontecer, para ter uma unidade. Daqui a pouco tu está sendo processado em 3 esferas. E esses processos têm direito à defesa, na fase administrativa, mas a lei não fala em recurso. E a lei fala numa condenação pública, que é a divulgação do extrato da condenação. Mas é uma decisão monocrática? Como é que funciona? Uma comissão de 2 pessoas, de funcionários públicos estáveis. E não fala em qualificação, não fala como. Enfim. Mas isso é um braço do judiciário, é um braço do executivo? Parte administrativa. Quem faz. Vou repetir, a lei é dividida em parte administrativa e parte judicial. E podem agir concomitantemente. Então, assim, a intenção é boa, não tenha dúvida disso. A intenção e a ideia não foi nossa. A intenção é perfeita. Só que a forma de tratar o assunto, erraram a mão. Não tem nenhuma dúvida disso. Erraram a mão. As empresas vão estar desprotegidas e, concluindo, a única forma de tentar combater isso é exagerar no preventivo. A compliance. Você vai ter que cuidar para que não aconteça. Os sócios, os donos das empresas, que às vezes não estão atuando nelas, né, o interlocutor não é geralmente o dono da empresa, esse vai ter que tomar cuidado para que isso não aconteça. Não adianta ser honesto, tem que parecer honesto também. Nessa história, então, do restaurante e tal, de um acionista de uma empresa estar com um dirigente político que teve algum tipo de envolvimento, não negativo, mas de trabalho num edital, não pode almoçar junto. Não é almoçar, é cumprimentar. É uma foto mal colocada. Sim. Pelo perdedor? Espera aí, o direito de defesa ele foi ferido quando não há recurso. O direito de defesa já está ferido a partir de amanhã, quando tu vai poder publicar sem ter o judiciário ainda em decisão final. Tá, muito bem. Vamos entender um pouquinho mais para depois a gente adjetivar e comentar essa mudança. Como é que funciona? Como é que é hoje? Como é que passa a funcionar a partir dessa quarta-feira? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Renato. Eu vou fazer uma breve digressão histórica para dizer de onde veio essa lei. Essa lei, ela, como o Dr. Murilo falou, a origem dela é muito antiga. Ela veio do FCPA americano de 1977, que era o ato para a corrupção de funcionários estrangeiros. E também foi influenciada pelas convenções internacionais da OCDE de Paris em 1997 e da Convenção de Mérida em 2003, do México. E desde 2000 o Brasil já tinha um decreto que aderia a essa convenção da OCDE. Então, ela foi acelerada durante as manifestações populares do ano passado, mas o projeto já era antigo, era justamente para prevenir contra a corrupção por agentes estrangeiros. Porque é uma concorrência desleal para os países quando um agente estrangeiro oferece um suborno a uma empresa. E, além disso, alguns países ainda contabilizavam nos seus orçamentos públicos esse pagamento de propina ou suborno. Então, diante disso, o FMI e o Banco Internacional desenvolveram essa preocupação e lançaram essa preocupação nas convenções que foram aderidas por diversos países. Então, ela veio, o projeto é antigo, mas ela foi acelerada em função das manifestações do ano passado. Assim como aceleraram também o projeto de lei que transformou a corrupção em crime hediondo e aumentou a pena, tudo para dar uma resposta ao clamor popular. Mas como o doutor Murilo falou, a intenção é boa. Ela veio suprimir uma lacuna no direito brasileiro, que era o combate à corrupção privada, que não havia. Havia o crime de corrupção, outras práticas, mas a corrupção privada não havia nada. E eu acho que os principais pontos, como você perguntou, Renato, no começo, são a responsabilidade da pessoa jurídica, como o doutor Murilo falou, e a responsabilidade objetiva, que entrou agora como antigamente no projeto original do Executivo, que o projeto é do Executivo de 2010, ele dizia que teria que haver culpa ou dolo da pessoa jurídica. E foi vetado pela presidente Dilma, então agora basta a responsabilidade objetiva. Ou seja, como o Murilo falou, se um empregado vai lá e oferece uma propina, a empresa toda pode ser responsabilizada. O que não acontecia antigamente. Por exemplo, eu lembro quando apareceu no Fantástico aquele escândalo das empresas dos radares eletrônicos, não ficou comprovado que as empresas tinham envolvimento naquele oferecimento de propina, então elas acabaram eximidas de qualquer responsabilidade. Agora não. Agora o dono da empresa, a empresa pode até ser dissolvida judicialmente ou sofrer as sanções administrativas
com a simples comprovação do pagamento ou o mero oferecimento de propina por qualquer um dos seus empregados. Sim, então porque, a responsabilidade é como um todo. Claro, porque eu fico imaginando o seguinte, né? Mesmo que não seja uma diretriz da empresa, que não esteja entre as missões amplamente divulgadas, os valores da empresa, os acionistas, o presidente do conselho, ele é responsável por controlar fiscalizar a ação internamente dos seus funcionários, enfim, né? De fiscalizar internamente, né? De ter controle interno sobre isso, né? Renato, isso chama-se o tom que vem do topo. Esse é o termo técnico que se usa. Como que é? O tom que vem do topo. No direito americano é isso que se fala. Esse tom tem que vir, como tu acabaste de falar, de cima para baixo. Claro. O dono das ações tem que se preocupar em criar essas perspectivas, essas obrigações de não acontecer o caso. A única forma de livrar um pouco do problema. Claro. Pois não. Outro ponto positivo, Renato, seria a celebração de acordos de leniência, que seriam as próprias empresas colaborarem, já que elas têm responsabilidade como um todo, elas mesmas podem colaborar com a investigação e com isso elas têm 2/3 da multa reduzida e isenção de algumas penas. E o outro ponto positivo, assim, de destaque, que eu considero, são justamente o que o Dr. Murilo falou dos programas de compliance, que são os códigos de conduta interna das empresas. As empresas que possuem esses códigos de conduta interna, elas também têm uma redução da pena. Tá, agora pode ser criado aí, com a nova lei que entra em vigor nessa quarta-feira, uma espécie de ficha suja das empresas também, né? Sim, isso é um fato que está sendo criado, é o Cadastro Nacional das Empresas Punidas, CNEP, que existe a crítica que está se dando muita publicidade, por exemplo, a sentença administrativa vai ser publicada não só na imprensa oficial, como num jornal de grande circulação, e ela será internet e será incluída nesse Cadastro Nacional de Empresas Punidas, que os advogados com certeza vão reclamar. Então, eu acho que ficou faltando, já entrando nas críticas, depois a gente entra como ela vai funcionar o procedimento, mas assim, já entrando nas críticas, eu acho que ficou de fora a declaração de inutilidade, a consequente impedimento de licitar e contratar, e ficou principalmente... A partir do momento em que haja problema. Isso ficou de fora, e ficou muito mais a questão da publicidade, de expor a empresa. Claro. Quer dizer, a empresa, ela tem aí a comprovação de um problema de corrupção, e ela pode participar de um próximo edital. Parece uma brecha, parece uma falha, né? Parece uma falha. Agora, só uma dúvida antes de adjetivarmos aí também como é que vai funcionar e tal, se é bom, se é ruim, se é um avanço, se não é um avanço. Como é que fica? A gente tem aí esse caso, essa denúncia de corrupção no governo de São Paulo, empresa francesa e tal, do metrô, em outros editais também, com uma empresa estrangeira. Como é que fica isso? CGU. Quem tem competência quando há agente estrangeiro envolvido é a Contradoria Geral da União. Sim, mas o governo brasileiro, a lei brasileira, mas o Brasil pode punir. Como é que funciona isso? Vai para tribunal internacional? Como é que funciona isso? Uma empresa... Não, ela é punida aqui dentro, né? Aqui dentro. A multa é aplicada aqui. A multa é aplicada aqui. A validade dessa punição é restrita ao território nacional, no caso. Não implica em qualquer dificuldade a atividade dessa empresa no exterior. Mas no que toca aos seus contratos aqui... Claro, por exemplo, 20% de multa sobre o contrato? Não, o valor anual bruto. Faturamento. Do ano anterior... Mas até dos negócios dessa empresa internacional, como uma player, como um player global... Esse é um dos pontos... O texto da lei é esse. É complexo, É importante a gente deixar claro duas coisas. Primeiro, que a lei nem vale ainda, né? Vai a partir de amanhã. Então, tudo é novidade. Sim. Tudo é novidade. O que nós temos aqui na seara do talvez. Tem que ser regulamentada ainda? Com certeza. Sem dúvida. E para os procedimentos de amanhã em diante. Sim. Isso não vai levar em conta o que aconteceu mês passado. Sim. Não é retroativo, né? Claro. Não pode. Dali em diante essa lei, e vai depender de decreto, regulamentando, explicando que tem vários pontos que vão ficar menos ruins quando vierem melhor explicados. Claro. Que do jeito que está... tem que ver o tamanho do lobby agora também. É só um absurdo, porque se você não tiver um procedimento interno, mas a partir de semana passada, de amanhã, né? A partir de ano passado, a gente tem feito isso, conversado com as empresas, para tentar criar essas normas, que também não são fáceis de criar, não. Tu não está lá junto com o sujeito, olhando o que ele está conversando, esse procedimento, né? Vai criar, na realidade, dentro da empresa, uma coisa de lealdade e ética. Mas não é muito difícil de fazer isso. Né? Hoje as grandes empresas, elas têm os valores, têm seus códigos de negociações, o que pode, o que não pode e tal. As grandes empresas trabalham assim, né? E tu tens toda a razão. Elas trabalham e têm.
O problema é que de agora em diante elas têm que fazer com que seus empregados sigam sim, sigam aquilo efetivamente. Claro. E aí há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Promotor, é um avanço? Renato, boa noite. Boa noite aos debatedores, boa noite aos telespectadores. É um novo instrumento, é um avanço. Como o doutor Ricardo destacou, ela, de certa maneira, ela muda um pouco o foco da nossa legislação, porque o foco passa a ser no corruptor e não tanto no agente público no corrupto, né? Eu não gosto da terminologia lei anticorrupção, como tem sido divulgado, porque leis anticorrupção nós temos há séculos no Brasil, né? A corrupção é um crime no país, desde da legislação portuguesa, a nossa legislação colonial pune a corrupção. Temos aí já há 22 anos a Lei de Improbidade Administrativa, que é o principal instrumento usado pelo Ministério Público na sua atuação de combate à corrupção. Mas o que a nova lei traz é exatamente isso, a questão da responsabilidade empresarial, da pessoa jurídica mesmo, e pautada por critérios objetivos. Você não precisa punir simultaneamente ou demonstrar simultaneamente a culpa nem do agente público envolvido naquele ato de corrupção, nem do servidor, do funcionário da empresa privada. O que me chama a atenção, Renato, e assim que essa lei foi promulgada, nós a debatemos no Centro da Moralidade Administrativa do Ministério Público, é que ela me parece, senhores, não sei se vocês concordam, uma lei desenhada para questões federais, né? Ela feita sob a égide, sob a inspiração da Controladoria Geral da União e de alguma maneira desenhada para proteger o erário em grandes contratos, em grandes transações. Mas nós temos uma realidade de mais de 5 mil municípios, né? Com estruturas administrativas muito precárias, formas de controle bastante deficientes e é até curioso, eu vi agora na internet um evento promovido por empresas em São Paulo, em que o ministro Age participou, e uma das preocupações dos empresários era de que os instrumentos punitivos que a lei traz poderiam ser usados por agentes públicos desonestos até no sentido da coação e da chantagem contra alguns empresários. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Até queria, ampliando um pouquinho a discussão, para daqui a pouco a gente colocar aqui como um assunto. Hoje nós temos aí, por exemplo, os eventos da Magistratura Nacional, são promovidos por grandes empresas. O CNJ proibiu, né? Não, já houve um controle. Não, mas nesse ano passado, agora aí, foi um festival também, resort aqui, resort na Bahia e tal. Proibiu, mas não significa que pegou, né? Então, tem essas questões também, né? É um avanço no entendimento do senhor? Renato, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite ao público que nos assiste em casa. Na minha visão, não. Não é? Na minha visão, não é um avanço. Eu concordo plenamente com o posicionamento, com o comentário agora do doutor Samuel. A minha maior preocupação aqui é que essa lei, ao invés de ser uma lei anticorrupção, seja uma lei que amplia a corrupção. É mesmo? Por quê? Justamente porque ela cria tantos mecanismos para esmagar a empresa, e o mais importante, que já até falaremos, que é a questão da responsabilidade objetiva, ela cria tantos mecanismos que isso pode ser utilizado como um mecanismo de coação. Isso pode ser utilizado como uma forma de corrupção, onde um agente público mal intencionado olha para o empresário como uma fonte de recurso. E vira para ele e fala, eu tenho poder para simplesmente destruir a sua empresa. A sua empresa e a sua vida. Mas como é que ele poderia fazer isso? Tipo a foto, tipo... Não precisa de nada disso, Renato. Esse é o ponto. Talvez o doutor Ricardo bem colocou, mas gostaria até de ampliar a explicação, doutor Ricardo, porque talvez nem todos conheçam o conceito de responsabilidade objetiva. Não sabe a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. No direito nós temos duas categorias de responsabilidade, subjetiva e objetiva. A responsabilidade subjetiva é aquela que depende de uma demonstração de dolo ou culpa, ou seja, o agente tem que ter tido vontade de causar um dano ou, no mínimo, ter tido culpa, seja imprudência, imperícia ou negligência. Por exemplo, se eu bato no seu carro, você precisa demonstrar que eu tive culpa nesse acidente para que eu seja obrigado a indenizar. Se eu não tive culpa nenhuma, eu não sou obrigado a indenizar.
Essa lei, ela cria uma coisa que, no meu entender, é um monstro. Ela cria a possibilidade de nós responsabilizarmos empresas de forma objetiva. Ou seja, sem que fique demonstrado nem culpa e nem dolo. A empresa simplesmente participou de uma licitação. Há indícios de fraude, ou houve uma fraude nessa licitação, mas a empresa não tem nada a ver com essa fraude. Nunca chegou perto, nunca tocou. Eu vou dar um exemplo bem absurdo. Lançamos um edital de licitação. Quem tinha que assinar o edital era o prefeito da cidade. Quem assinou o edital foi o presidente da comissão, ou foi o secretário, ou foi qualquer outra pessoa que não tinha responsabilidade por assinar aquele edital. Essa licitação é nula. O tribunal, ou pior, a própria prefeitura fala, devolve o dinheiro que você recebeu nessa obra e me dá mais 20% do seu faturamento. Porque houve uma licitação nula, houve uma fraude na licitação e a sua responsabilidade é objetiva. Eu não preciso demonstrar que você deu 1 centavo de propina, eu não preciso demonstrar e-mail, não preciso nem ter a foto que o doutor comentava, não preciso de nada. Eu simplesmente digo, a licitação é nula, você vai ser responsabilizado. Mas onde é que estaria a culpa da empresa nesse caso aqui? Zero, eu não preciso demonstrar culpa. Eu não preciso demonstrar culpa. Essa é a característica da responsabilidade objetiva. E isso torna essa lei tão absurda. Mas por um erro, digamos assim, de procedimento interno da prefeitura, aí, uma questão de assinatura. Por exemplo. Mas quem é que ia caracterizar como a empresa responsável por um ato de corrupção? Isso, a lei deixa claro nessa situação que... A lei simplesmente diz, toda vez, quando eu for considerar um ato de corrupção, eu vou considerar pela responsabilidade objetiva. Ou seja, independe se a empresa teve dolo. Sim. Até porque aqui não caberia nem falar em culpa, porque não existe corrupção culposa. Ninguém comete um ato de corrupção sem querer. Sim, por culpa. Sim. Eu não consigo pagar escorregar e te dar uma nota de 50. Com dolo, não tem como isso, somente com dolo. Claro. Então, assim, eu não preciso demonstrar esse dolo. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas na TV Com para entender um pouquinho mais da lei que combate a corrupção, em especial que pune as empresas participantes, as pessoas jurídicas. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV. Entra em vigor nesta quarta-feira a chamada Lei Anticorrupção. A lei que pune as pessoas jurídicas, as empresas envolvidas com corrupção. Agora, tem um negócio interessante, né, no Brasil. Nós temos aí, a imensa maioria das empresas, né, tem por valores, né, por códigos de postura, códigos de ética, enfim, e não participar de atos fraudulentos, de não pagar propina e tal. O que acontece muitas vezes é que a empresa tem esse valor, mas para ela executar um negócio, não que parte dela tem pedágio. Tem pedágio na esfera pública. Você depende de uma licença e a condição para liberar essa licença é o pedágio, ou seja, é a corrupção. Ou ela não... o certo seria, então, vai denunciar na justiça... A iniciativa privada é muito comum isso. Não é isso? O certo seria não participar do crime, né, e denunciar a justiça. Agora, se for fazer só isso, não faz negócio, né? Eu digo mundo real. Sim, mundo real é esse, né? Quer dizer, essa empresa, no caso, iria participar de um ato de corrupção. Sem dúvida. Porque teve a iniciativa, embora a cobrança partiu do outro lado... Mas ela participou do jogo. Sim. Ok, tô tirando meu bolso e tal, é ato de corrupção, né? É engraçado, Renato, eu ouvi uma crítica de um especialista que a lei anticorrupção, ela prevê a redução da sanção para quem tiver um programa de compliance, um código de conduta instituído na empresa. E o especialista falou para mim, engraçado, a empresa que tem o código de conduta, que é obrigado, que os empregados sabem qual é a conduta que eles têm que ter, ela vai ser beneficiada. Ela deveria ser mais apenada ainda, né? Já que ela pois já é, igual, mas igual... Mas quem não tem... Sim, mas eles erraram sabendo do correto. E mesmo Ricardo, eu vou além. A lei, ela não diz simplesmente a existência de mecanismos, diz a existência de mecanismos efetivos. Espera lá, algo está errado. Se os mecanismos eram efetivos, eles não funcionaram. Então eles não são efetivos. Esse texto é inaplicável, não faz sentido. Como é que vai funcionar na prática na esfera administrativa?
o seguinte, Murilo falou agora há pouco, 2 pessoas e tal no governo lá decidem. Como é que vai funcionar isso na esfera administrativa? A decisão ela fica na esfera administrativa, no executivo. É assim, Renato, a punição. Me permite, Murilo, a responsabilidade pela instauração e processamento desse processo administrativo é da autoridade máxima de cada poder competente. E aí já é a minha crítica. Para mim, ela já padece de um pecado original, essa lei. Porque, por exemplo, numa prefeitura, como o doutor Samuel falou, no âmbito do Estado vai bem, tem estrutura, tem gente que tem conhecimento técnico para fazer essa apuração, mas numa prefeitura, além da falta de estrutura, da falta de conhecimento técnico, há também a questão de um conflito de interesse, porque se a prefeitura está envolvida numa licitação cuja uma empresa está sendo acusada de fraudar, ela que vai instaurar a comissão e vai investigar a si própria. Então, eu acho que já é um pecado original. Mas, então, seria assim, claro. Ao obter a notícia de uma fraude, o oferecimento, o pagamento de propina, essa autoridade pode delegar, mas ela teria que determinar a constituição de uma comissão de 2 pessoas, como o doutor Murilo falou, e em 180 dias, apenas 180 dias, eles vão ter que verificar os fatos, sem ter poder investigatório. Como leigo então, aqui, à distância, o correto não seria o judiciário fazer esse julgamento? A parte judicial fica a cargo do Ministério Público através da ação civil pública, mas a parte administrativa, como o senhor perguntou, ela teria que ser feita pelo próprio poder que licitou. Então, eu acho que só aí já existe a primeira incongruência, uma das incongruências da lei. O doutor Samuel, acho que já percebeu e falou, né? Acho que foi o senhor que falou. A legislação é muito mais voltada para a esfera federal. Para a esfera federal. Isso aí, para mim, é claro. Né? E concordo, doutor Ricardo, no município, quando o prefeito, enfim, hipoteticamente, algum secretário estiver envolvido, ele próprio que vai acabar... Realmente, mas a divulgação, eu vou repetir o que eu falei no começo, a divulgação da empresa está envolvida, porque que nem sempre está envolvida. O que mais me preocupa não é o vencedor, é o segundo colocado. Porque isso é uma arma que ele vai ter. Sim, e pode gerar e denunciar, sair na imprensa, se divulgar na internet, isso já é uma pena para muita gente... grave. Sim, de imagem, né? Imagem. E quem, embora não há uma proibição, a lei não fez a proibição de participação em licitação, vai sempre ser olhado com olhos pejorativos. Esse que está ali denunciado, que não foi ainda julgado pelo judiciário em último grau, em pena transitada em julgado. Não aconteceu isso ainda. Estamos numa fase administrativa que pode ter claros erros e que deveria primeiro passar na fase judicial para depois penalizar a empresa. Mas divulgar, eu acho realmente uma coisa arbitrária, é uma atitude antidemocrática. Porque muitas vezes os donos, os sócios das empresas não têm a mínima culpa disso. O segundo escalão, o terceiro escalão, que foi lá... Mas aí entra aquela história de que o proprietário, o acionista, tem que ser responsável, tem que ter um mecanismo interno de controle. A partir de amanhã ele já é. Isso aí a discussão já está vencida. A partir de amanhã ele já é. Eu não considero um retrocesso não, sabe, Renato? Eu acho que a lei é um avanço, ela é necessária, ela é uma tendência mundial, mas eu acho que como ela se baseou demais em modelo anglo-saxão, por isso que ela coube bem na esfera federal, como o doutor Samuel falou, que existe a Controladoria Geral da União, que o sistema anglo-saxão de controle, principalmente das licitações e contratos administrativos, ele trabalha com as controladorias. Ele não tem tribunais administrativos como nós temos aqui, o Tribunal de Contas, por exemplo, para verificar denúncias. Então, eu acho que um dos erros foi justamente por isso. Ela cabe bem na esfera federal porque existe a Controladoria Geral da União, mas nos estados ainda está no ar. Santa Catarina ainda não regulamentou a matéria. CGU diz que em 15 dias vai soltar o decreto federal. E no estado, o único estado que regulamentou a matéria até agora foi o Sergipe. Que cada esfera tem que regulamentar. Sim, tem os municípios. Os municípios todos. Eu queria saber como é que o município, com todo respeito, como é que o município de Pescaria Brava vai fazer o julgamento, fazer análise, né? Nos países que inspiraram a lei, nunca uma investigação dessa é concluída em 180 dias. Agora, não é um problema, porque a gente, parece que a lei trata da empresa como se ela fosse o único agente de corrupção. Um ato de corrupção, ela tem duas vias, né? Tem duas vias. Não, mas não exime a responsabilização individual. Sim. Não, tudo bem, mas e no caso você tem, de um lado, a iniciativa privada, de outro lado, o poder público. E é justamente esse poder público que tem interesse. Pois é. Não exime a responsabilização do agente, sem dúvida. Desde que com culpa e dolo, né?
porque a figura da responsabilidade objetiva, insisto, só para essa situação. Renato, eu gostaria de dar um exemplo aqui para mostrar o quão absurdo é isso. Digamos que um banco público, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, faça um contrato com uma prefeitura qualquer para cuidar das contas bancárias daquela prefeitura. Um contrato pequenininho, de uma prefeitura pequena. E faz esse contrato sem licitação. Existe uma discussão se pode ou se não pode. Digamos que ele entendeu que podia, fez sem licitação. O Tribunal de Contas vem e diz não pode fazer sem licitação. Houve fraude? Houve fraude. Foi feito um contrato sem licitação quando deveria ter licitação. O banco assinou um contrato de R$10 mil por mês e vai pagar 20% do seu faturamento anual do ano passado. A Caixa Econômica Federal. E o pior, nós estamos dando esse poder na mão do prefeito de Piraporinha do Oeste. Esse poder não está na mão de um Ministério Público, de um magistrado que quer concursar. Não, é o poder na mão de um prefeito, que pode utilizar muito bem isso como manobra política, como instrumento de opressão, como instrumento de pressão. A União, ela tem a sua controladoria geral, através do ministro Raj, né, Jorge Raj, quer dizer, que faz um trabalho sério, correto, não tem estrutura para trabalhar, né? Enfim, ele reclama muito disso também, né? Faz um trabalho sério, mas não tem estrutura para trabalhar, se trabalha por amostragem, né, de municípios, é um negócio precário. Agora imagine isso em estados e municípios. Eu estou preocupado com o que tu falou, Renato, que eu compreendo o que tu falou. Tu tá falando do mundo real, né? Que a empresa chega lá e ela não corrompe, só que ela ouve de lá que teria que corromper. Não, ela corrompe também, mas eu digo, existem casos, né? A iniciativa Start partiu de lá. Claro. De lá para a empresa privada aqui, ok. E aí tu diz que não. Não o quê? Não e denuncia que ele fez aquela proposta. Sim, você disse que não, Não, é porque não vai ter outra saída. Não vai ter outra saída. Você diz, não e denuncia. Não e denuncia. Aí não faz negócio. E aí é lógico, mas como que dizer, no mundo real agora é esse? A lei está falando que é esse. Senão tu pode perder a tua empresa. O mundo real é esse, mudou. Como muda a partir de amanhã? As pessoas muita gente não percebeu o que está acontecendo. E assim, as empresas terão que formar times, que isso no Brasil não tem, que vai tratar de relações governamentais. Claro. Que a pessoa que vai tratar, que sabe tratar esse assunto. E não botar o gerente lá, e aí não há o tom não é pejorativo, mas o gerente de licitação, que é o que vai lá tratar com a Secretaria da Saúde, do município, do Estado, da União, sobre o contrato. Talvez ele não esteja tão preparado assim. Talvez ele deva ir, que é o técnico, mas acompanhado da pessoa especialista do tratamento com a relação de governo. Isso em qualquer esfera, no judiciário, legislativo, executivo. Isso serve para tudo. Isso serve para tudo. Sim. E entidades e empresas. Tudo. Tá bom, essa lei, ela, no legislativo, seria uma comissão do legislativo, então cada poder. É no âmbito legislativo. Cada poder o chefe do poder constitui a comissão para processar. E há um ponto positivo aqui, Renato, ela permite, em um primeiro momento, em face do ato lesivo, deve agir o responsável pelo executivo, pela pessoa jurídica lesada, né? Ela é tão intensa no sentido de obrigar a ação do executivo nessa autodefesa da administração, que ela permite a responsabilização judicial desse prefeito, desse secretário municipal, no caso de, uma vez detectada a irregularidade, ele não ter agido, a omissão, exatamente. Isso, digno de crítica ou não, é um avanço em relação ao nosso sistema também. Quem detecta, digamos assim, o segundo colocado denuncia que houve uma fraude. Ele denuncia para o poder. A administração pode, de ofício, também instaurar um procedimento administrativo, mas serve como representação. Mas faz essa representação no poder, no caso, o judiciário, o legislativo e tal. Um e-mail, um ofício, não tem nem forma específica por enquanto. Pois é. Vamos lá. O meu questionamento é se... como se materializa isso? O meu questionamento vou retomar aqui a questão, né... que não é o judiciário que está sendo provocado, não é o Ministério Público que está sendo provocado. Na verdade, Renato, nós já temos essa característica, já existe a possibilidade. Por exemplo, a lei de licitações, ela permite, a lei do pregão, que é até mais gravosa, ela permite que você proíba a empresa de licitar por 5 anos.
Ou seja, nós já temos ferramentas que são extremamente agressivas para uma empresa. Conseguiram chegar a algum lugar? Sim. Algumas empresas são punidas, mas aqui um ponto tem que ser destacado. Temos empresas sendo punidas, é verdade, mas atuo nessa área em específico, na área de licitações, e posso lhe garantir que pouquíssimas empresas são punidas, mesmo com esse sistema já existente. E não é porque não são condenadas, é porque os processos não são abertos. Eu tive a curiosidade de hoje acessar o CEIS, que é o cadastro das empresas inidôneas suspensas. Já existe há alguns anos. Já existe há alguns anos, e com todas as possibilidades de punição. Se eu não estou enganado, ele cadastra 8 punições distintas. Ele tem uma lista de 9.800 empresas punidas, sendo que muitas são repetidas, porque a mesma empresa foi punida em vários lugares. Teríamos um número perto de 5.000, 4.000 empresas. No universo nacional, numa área em que movimenta em torno de 15% do PIB, 4.000 empresas é um número irrisório, é um número insignificante. A punição mais gravosa da lei de licitações, que impede de licitar com União, Estados, municípios, que é a punição que impede de listar com todo mundo, foi aplicada a 400 empresas. É um número muito insignificante. Ou seja, o que isso mostra, pelo menos para mim? O mecanismo que nós já temos, nós não estamos utilizando. Será que nós vamos usar isso aqui? Será que vai ser instaurado algum processo? E quando eu digo instaurar processo, é instaurar efetivamente. E não instaurar como meio de opressão, como meio de cobrar favores, ou instaurar um processo de verdade, né? Fazer uma comissão séria, bem conduzido, um processo que vai ser tocado de começo, meio e fim. Se o ato seguinte ao vigor da lei for essa história aí de cobrar favores, aí perde completamente a essência também, né? O sentido da lei. Né? Efeito contrário. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas. Até já. Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a lei que passa a vigorar a partir desta quarta-feira e que pune empresas, pessoas jurídicas que participarem de corrupção, de atos de corrupção. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, consultor do Banco Mundial para casos de corrupção e lavagem de dinheiro, professor e advogado argentino Agustín Flá, ele diz o seguinte, né, sobre a questão da punição administrativa contra as empresas, ele foi perguntado sobre isso, enquanto que em países como Estados Unidos e Reino Unido tratam de forma criminal. Nós aqui na esfera administrativa e nesses outros países, de forma criminal. Faz diferença? Ele diz que cada país define se trata do assunto como uma questão criminal ou não. O sistema brasileiro é análogo ao de organismos multilaterais, como o Banco Mundial e BID. Se uma empresa comete uma fraude ou corrupção, ela é multada e impedida de realizar negócios. Há também previsão de um cadastro, a gente já falou isso aqui, a exemplo do que faz o Banco Mundial. O Departamento de Justiça americana divulga as empresas condenadas. A questão da imagem, né? O dano à reputação de uma empresa é uma punição dura. FCPA, é o ato americano. Lá entra essa questão. Você já acha que é um exagero isso? Eu acho que é um exagero e acho que é cedo, né? Tu divulga na fase administrativa e pela qualidade da fase administrativa, em que pese que em alguns momentos vai ter uma qualidade boa, na maioria não vai ter essa qualidade boa, da análise da prova. A prova ficou fácil de ser feita, não de qualidade. A prova pode ser feita, a acusação pode estar colocada, mas a qualidade nesse julgamento, que é um julgamento administrativo, e há uma condenação. E disso vai para o judiciário, mas então, logicamente, isso vai ter remédio jurídico, a hora que se instalar esse processo administrativo, vai ter remédio jurídico, maneira de segurança, enfim. Isso tem que segurar essa divulgação, porque não acabou o processo ainda. E nós não podemos partir do princípio, Renato, eu vou me permitir discordar de ti. Não podemos partir do princípio que todo empresário é corrupto. Não, claro que não. Absoluta, isso é um erro lacônico, de grande parte. É um empresário que gera emprego, renda ao país, né? Então, se alguém aqui produziu emprego nesse país, não foi, me perdoa, mas nenhum político. Foi empresário que fabrica emprego, que paga o imposto direto e indiretamente. Né? A gasolina que a gente coloca no nosso carro, metade da gasolina é imposto.
Então, vamos ter que ter um pouco devagar. Esse respeito está faltando. É lógico que tem o empresário mal orientado, equivocado, óbvio que tem. Sim. Não tenha nenhuma dúvida. Mas o princípio não pode ser esse. E a lei de corrupção, ela proíbe claramente fraudar licitação, fraudar contratos públicos, utilizar laranjas. Né? O empresário monta uma empresa laranja. Isso é o mundo real. Não pode mais acontecer a partir de amanhã. Sob pena dele ser descoberto e ter penalidade. As ONGs é um festival de laranja, né? Um ponto positivo é que a lei alcança também as ONGs. Ela menciona expressamente que não são só empresas nacionais e estrangeiras, são também fundações, associações. E aí, conciliando esse alcance sobre as ONGs com a responsabilidade objetiva, nós podemos ter um resultado interessante dessa lei, né? Essas subvenções, esses acordos, esses repasses financeiros a organismos de origem discutível e de atuação muitas vezes desconhecida e cuja responsabilidade esbarra muitas vezes a dificuldade de mostrar que o desvio foi feito pela pessoa A, B ou C, mas o dinheiro de maneira se esvai, aí a responsabilidade objetiva pode vir a nosso auxílio. Nesses pontos. Tá, no caso das ONGs, cabe a quem analisar também? Quem firmou o contrato? Quem firmou, quem fez o repasse, que é o repassador do valor. Doutor Ricardo, o Tribunal de Contas fiscaliza isso, mas a autoridade administrativa incumbida de inaugurar essa apuração em relação, por exemplo, a um repasse irregular feito a uma ONG, é a autoridade do ente que fez o repasse e, de forma subsidiária, Renato, o Ministério Público, em face da omissão desse agente. Ah, sim, sim. Bom, a gente falou rapidamente, tem uma espécie de delação premiada também, né? Aquele que explica como é que foi, que admite o erro e tal. Acordo de leniência, né? Esse também acordo foi importado do direito estrangeiro. Nesse acordo aí, ameniza-se e reduz-se a pena. 2/3 da multa. E algumas penas, como a divulgação, já fica eximido, fechando o acordo, mas tem que ter a efetiva colaboração da empresa na investigação. Sim, sim. Mas aí, assinando o acordo, é 2/3 a menos da multa, que administrativamente vai até 20% do faturamento bruto, como a gente falou, e essa pena de divulgação do nome da empresa também já fica eximida, ao ser firmado o acordo de leniência. Tá, mas é o seguinte, nós estamos falando de um ato do governo, né? E esses atos não precisam ser públicos? Uma decisão judicial, deixa eu entender o seguinte, uma decisão judicial, ela é pública. Sim. Todo cidadão tem acesso a uma decisão judicial. Sim. Tem o segredo de justiça, em algum momento, tá bom, tem a decisão judicial, ela passa a ser pública. Hoje não está tratando de uma decisão judicial. Agora, tem o princípio da transparência. Essa decisão ela também é pública, é que o doutor Ricardo está colocando. Não vai colocar uma ampla de... O que ele chamou de publicação extraordinária. Sim, vai estar no Diário Oficial do município. Não vai sair no Diário Catarinense. Mas não no Diário Catarinense. Internet. Entendi. O próprio acordo só ganha publicidade uma vez celebrado, né? Evidentemente, as negociações que podem levar ao acordo são... por falar em acordo aqui, eu estou lendo que nos Estados Unidos, nesses casos aí de propina, pagamento de propina, 88% dos casos resolvidos em acordo, com a empresa colaborando e tal. A Siemens pagou 800 milhões de dólares em multa em 2000. Eu fiz um levantamento nesse FCPA americano, apesar dele estar em vigor desde 1977, só em 2006 começaram a aparecer cases, né? Casos. Então, 2010, 2011, 2012, 2013 foram os principais anos. Ano passado foi só 200 milhões de dólares em multas. Esse ano já está ano passado foi 200 milhões, ano retrasado foi 1 bilhão e 200 milhões de dólares em multas. Só a Siemens recebeu uma multa de 800 milhões de dólares. Então, a nossa multa máxima de 20% do faturamento bruto pode chegar muito alta, mas o outro critério que existe para dar a multa, que é de 0 a 60 milhões de reais, vai ficar bem aquém dos valores praticados nos Estados Unidos. E como é que se dá aí aqui vai de 1 a 20%? De 1 a 20% do faturamento bruto anual da empresa no ano anterior ao apenamento, à sanção. E no caso de não ter como comprovar o faturamento bruto anual, aí ela é de 0 a 60 milhões de reais. 0,1, Renato, e que pese que isso vai desaguar no judiciário. Sem dúvida. E nunca inferior ao dano, ao erário. A multa não pode ser inferior ao dano. O STJ, ele não tem tradição de multa alta. Sim.
não tem essa tradição no Brasil ainda, né? A linha que o direito brasileiro adota, né, é diferente do direito americano, nós não temos esse caráter. Então, e aí tem ali uma tabela de 0,1 a 20%, né? Então, não me causa estranheza que essas multas serão reduzidas ao máximo, dentro do razoável, né? Então, mas essa tabela aí, ela... Está na lei, de 0,1 a 20%. Sim, não. Isso vai ser o regramento. Não está regulamentado. O que é o 0,1? A gravidade do fato. Isso é que o decreto vai regulamentar. Na verdade, o artigo 7º da lei. Que vai dizer cada atenuante, cada agravante, o quanto aumenta a multa. E essa é a regulamentação que estamos aguardando. Eu desconheço o decreto da CGU, até porque todos nós conhecemos, não foi publicado ainda, né? Mas eu duvido muito que ele consiga tornar objetiva essa regra. E o mais importante aqui, nós temos uma margem que é de 0,1% a 20% do faturamento anual. É uma margem gigantesca, é uma margem gigantesca. Então, e que, novamente, abre margem para uma corrupção no processo anticorrupção. É o que seria... Abre margem para você corromper o agente que está te punindo por você ter sido corrupto. Isso é incongruente, é incompatível. É preocupante. É muito preocupante. A gradação de multas administrativas é sempre muito subjetiva. Vai ser eu estou curioso para ver como é que vai ser esse decreto para criar um critério objetivo. Renato, a Folha de São Paulo fez, eu acho que há 2 anos, mais ou menos, doutor Murilo, um levantamento relativo a multas ambientais, né? E eu não lembro exatamente os números, mas a adimplência, o pagamento dessas multas não chegava a 3%, 4%. Mas aqui em Santa Catarina, questão de um ano aí, as multas ambientais não tinha... Ninguém pagava. Ninguém pagava. Então, o que me preocupa em relação a essa lei é a exploração. Eu temo que isso aconteça, torço para que não aconteça, mas temo que isso aconteça. Do caráter simbólico dela. Ou seja, nós... damos uma resposta, nós temos uma legislação extremamente rigorosa, punitiva, quase draconiana, mas cuja implementação, mesmo na esfera administrativa, vai ser logo depois questionada na esfera judicial, com resultados que, a considerar o precedente no campo ambiental, por exemplo, não são animadores. E acho que não, já vem de longa data, né? Thomas Jefferson já falava, né? Muito mais importante do que a elaboração da lei é a aplicação dela. E é na aplicação que a gente vai perceber isso, né? E o que me preocupa aqui, Renato, além da gente estar colocando os problemas da lei, assim, que saídas que a gente vai ter? Pois isso que eu queria propor daqui a pouco, depois do intervalo, né? Porque o tom de pessimismo e ceticismo aqui é impressionante. Vou pedir para apagar a luz daqui a pouco, tá? Não, o seguinte, para daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, se a lei não é a solução, há quem diga também que nós não precisamos de novas leis e sim de novos comportamentos, né? Mas, enfim, qual é o caminho, então, para a redução, para o combate à corrupção? Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a lei que passa a valer a partir desta quarta-feira e que trata da punição às empresas que participarem de atos de corrupção. É o nosso assunto hoje, não apenas a pessoa física, mas, a partir de agora, a punição à pessoa jurídica, às empresas. Bom, há pouco aqui o que eu percebi foi um tom de ceticismo, de pessimismo, de crítica à legislação, de que não vai resolver o problema. Bom, eu tenho 5 minutos até o final do programa. Qual é o caminho, então? Renato, imagino que você não tem formação jurídica, né? Não Mas tenho. No final do último bloco você deu a resposta. O caminho é fazer cumprir o que nós já temos. Nós já temos um caminhão de leis que punem a corrupção, que seguram a corrupção. O que a gente não pode é construir um sistema totalmente antijurídico, no meu entender, para tentar facilitar os mecanismos. Eu entendo que na visão do Ministério Público, imagino o doutor Samuel assim o pensa, é muito bom ter uma legislação onde eu consigo punir com muita facilidade. Mas para a sociedade isso não é bom. Para a sociedade não é bom que eu tenha um mecanismo de punição com muita facilidade. Seria o mesmo que um policial que chega na rua, encontra uma pessoa, fala, acho que você matou alguém, e dá um tiro na cabeça da pessoa. Pronto. Muito fácil. É um mecanismo extremamente fácil de punição. Será que é justo?
Isso não faz parte do jogo democrático. Posso defender um pouco a lei aqui? Vamos lá, então. Vou me permitir discordar um pouco dos colegas advogados, e eu acho que o Samuel ainda não está tão pessimista assim. Eu acho que a lei ela é boa, mas como tudo que é bom, ela pode ser usada para o mal. Como os advogados aqui falaram, pode haver denúncias caluniosas, pode haver, como há hoje na lei de licitações. Às vezes a empresa entra com uma representação no Tribunal de Contas apenas para causar uma espécie de acordo, de conluio com as outras empresas. Então isso já pode acontecer, mas não vamos deixar de uma coisa que é boa, deixar de ser utilizada, porque pode ser utilizada para o mal. Eu acho que o caminho, Renato, não é o direito penal. Transformar a corrupção em crime hediondo não funciona. Aumentar a pena para maior do que do estupro também não funciona. O tráfico é crime hediondo e as pessoas traficam à luz do dia. Então eu acho que vamos tentar a esfera civil, sim. Eu acho que através de multas pesadas, talvez criar a cultura das multas pesadas aqui no Brasil, eu acho que essa lei pode ser o caminho. Se ela é uma lei para inglês ver, ou se é uma lei que late, mas não morde, acho que só o tempo vai dizer. Mas eu acho que ela é um bom caminho, é um bom princípio. Eu possuo várias críticas, mas eu ainda acredito que essa lei ela é necessária. Uhum. Uma frase para fechar, então. O tom vem de cima. Eu acho que a sociedade, os sócios, tem que criar a área de compliance, de fazer cumprir as controle regras, interno, controle interno, né? Acho que tem que dar o exemplo, divulgar e, principalmente, abrir o canal de comunicação, que é a base da empresa, que fica sabendo, a Rádio Corredor pode se comunicar com a sociedade, com os sócios da empresa. Isso tem sido fundamental. Toda vez que você abre, né, a comunicação de uma empresa, isso serve para o poder público, privado, para a sociedade. Sim. Você abre, é o papel da imprensa. Uma gestão Você abre, né, divulga mais, acho que tem mais um maior controle. Então isso eu acho que é fundamental para as empresas aqui, criar esses instrumentos, criar essa tradição dentro das empresas daqui para diante. Isso é que vai realmente, me parece que a saída para evitar que essa penalidade grave seja colocada rapidamente, em 4 ou 5 meses. Promotor. Renato, doutor Felipe, o Ministério Público não busca punição a qualquer preço. O nosso desejo, como eu tenho certeza que de todos vocês, todos nós aqui, é uma administração pública eficiente, proba, ética. Temos um instrumento a mais, estamos estudando a potencialidade dessa lei. Não acredito que ela traga mecanismos diferentes ou inovadores em relação ao que nós já tínhamos, com resultados relativamente bons, que é a Lei de Improbidade Administrativa, mas ela destaca um ponto que é importante, né? Não existe o agente corrupto, o agente público, político corrupto, sem um corruptor pequeno, médio ou grande por detrás. Agora, com esta lei, o foco está também sobre os corruptores. E isso, para o debate público brasileiro, isso é interessante. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, em especial pela companhia de vocês. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide, tem opinião, assiste. Tchau!